Nessa primeira parte da aula, iremos trabalhar sobre equações exponenciais, beleza? Vamos lá. É comum, durante o primeiro ano do ensino médio, a gente trabalhar funções exponenciais. E antes de funções exponenciais, o professor introduz o conceito de equações exponenciais. Até porque antes é muito difícil, durante o ensino fundamental, o professor ter trabalhado algum tipo de equações exponenciais. Beleza? Então a ideia dessa primeira parte da aula é de fato trabalhar uma equação exponencial. E primeiro, né, o que é uma equação exponencial? A gente trabalha muito durante o ensino fundamental a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau. E uma equação do primeiro grau, ela já é um polinômio por si só. Né? A gente vai ter esse tipo aqui, né? ax mais b igual a zero. Certo? Uma do segundo grau vai ser ax quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. E o que seria uma equação exponencial? Né? Uma equação exponencial vai ser quando o polinômio ele está no expoente. Quando a incógnita está no expoente. Então é basicamente esse tipo de definição. As equações exponenciais são aquelas nas quais temos a que pertence aos reais, subtraindo do conjunto 0 e 1, ou seja, se eu tiver, por exemplo, 1 elevado a x, o resultado disso aqui vai ser 1, independente de quem seja x. X pode atribuir infinitos valores. Então, qual seria a solução dessa equação? X seria todos os valores. Né? Então, não há uma solução definida para isso. Se x pode admitir qualquer solução. Beleza? E outra base que não pode ter é o próprio zero. Por quê? Zero elevado a x, desde que x seja diferente de zero, vai ser zero. Então, x também aqui pode admitir indefinidos valores. Beleza? Pode admitir infinitos valores que a solução vai ter solução, né? Então não é uma solução determinada, beleza? Então ele fala aqui, né? Elevado a um polinômio p de x, como por exemplo, né? A elevado a p de x igual a zero. Então define-se uma equação exponencial aquela que o expoente é um polinômio, o expoente tem uma incógnita, certo? Exemplo, 3 elevado a x igual a 9, 4 elevado a x mais 1 igual a 256, 3 elevado a 2x menos 18 vezes 3 elevado a x mais 81 igual a zero. Uma propriedade bastante importante é o seguinte: se você tem a elevado a m igual a elevado a n, ou seja, as bases aqui são iguais, então a gente pode dizer, né, a gente pode concluir que m é igual a n. Então, a partir disso, a gente pode fazer alguns tipos de cálculo. Né? Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a x igual a 8, vê, 8 não é igual a 2. 8 não é igual a 2. Porém, eu posso dizer que 8 é igual a 2 ao cubo. Então, eu teria que 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. Cancelando esse com esse, x é igual a 3. Então, a solução para essa equação seria x igual a 3. Beleza? Então, a ideia da equação exponencial é sempre você trazer para a mesma base e depois fazer, né, as contas, beleza? Igualar os expoentes. Vamos lá. Antes de trabalhar as equações exponenciais, vamos relembrar algumas propriedades de potenciação. A primeira propriedade é a do produto, né? A elevado a m vezes a elevado a n. Isso aqui vai dar igual a elevado a m mais n. A segunda propriedade é a do quociente. A elevado a m dividido por a elevado a n. Isso aqui vai ser a elevado a m menos n. A terceira, e bastante importante, é se eu tenho a elevado a m elevado a n, isso aqui é igual a elevado a n elevado a m. O que é que eu fiz aqui? Eu troquei, tá? Porque no final das contas, isso aqui vai ser igual a elevado a n vezes m. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Né? 4. A elevado a m sobre n vai ser igual a raiz enésima de a elevado a m.
5, a elevado a menos 1 com a diferente de 0, isso aqui vai ser 1 sobre a. Beleza? Então, são algumas das propriedades, né, que eu posso citar outra, por exemplo. Eu posso citar essa. Quando eu tenho a elevado a m e b elevado a m, isso aqui vai ser a sobre b elevado a m, né? Mas essas aqui que eu citei, né, anteriormente, são as principais propriedades da potenciação, ok? A partir delas, vocês vão fazer algumas contas de função, tanto de funções exponenciais, né, quanto de equações exponenciais, ok? Vamos lá. Trouxe aqui algumas questões para a gente poder fazer. A primeira é bem simples, né? Basta a gente pegar o 9 e trazer para a base 3, certo? Então, por exemplo, eu tenho 3 elevado a x, 9 é 3 ao quadrado. Perceba, as bases são iguais, então eu posso igualar o expoente. Então aqui vai ser x igual a 2. Então a solução é única e a solução será igual a 2, certo? 3 elevado a x menos 4 igual a 243. Vê. A ideia é trazer o 243 para a base 3. Talvez você não saiba qual a potência, né, que representa 243. Mas se você não sabe, basta a gente fazer uma fatoração. Fatorando aqui, perceba que por 2 não vai, né, porque é um número ímpar. Mas por 3 vai. Por quê? 2 mais 4 mais 3 dá 9. E 9 é divisível por 3. Então vai. Se você for fazer, né, você pode fazer isso de cabeça. Por quê? 243 dividido por 3 é igual a 240 mais 3 dividido por 3. 240 dividido por 3 é 80. 3 dividido por 3 é 1. 80 mais 1 é igual a 81. Então aqui vai ficar 81. Aí 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então aqui vai ficar 3 a quinta. Então, reescrevendo aqui, eu vou ter 3 elevado a x menos 4 igual a 3 elevado a quinta. Bases iguais, então posso igualar os expoentes. Aí vai ficar x menos 4 igual a 5. X vai dar igual a 9. Então, a solução dessa equação também é uma solução única igual a 9, certo? Vamos para esse terceiro exemplo. 4 nonos elevado a 4x menos 6 igual a 8,27 avos elevado a 2x mais 1. A ideia também é trazer para as bases iguais para a gente poder igualar os expoentes. Perceba o seguinte, 4 nonos é igual a 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é igual a 2 terços ao quadrado. 8,27 avos, vou passar uma lista aqui para a gente. 8,27 avos é a mesma coisa do que 2 ao cubo sobre 3 ao cubo, que é a mesma coisa do que 2 terços elevado ao cubo. Então, no lugar disso, eu vou botar isso. No lugar disso, eu vou botar isso. Aí aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 2 terços elevado ao quadrado. Vou colocar um colchetes aqui, tá? E vou colocar um 4x menos 6. E aqui vai ficar 2 terços elevado ao cubo. Vou pôr um colchetes e vou colocar 2x mais 1. Certo? Perceba. Expoente, 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 expoente. Então, posso fazer um produto, né? Vamos lá, aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 2 terços. Fazendo a distributiva aqui, gente. Ó, a distributiva aqui ó, vai ficar 8x e aqui menos 12. 8x menos 12. E essa distributiva aqui vai ficar 6x mais 3. Certo? Então, vai ficar aqui, ó, 8x menos 12 igual a 2 terços. E aqui, 6x mais 3. Bases iguais, ó. Se tem bases iguais,
podemos igualar os expoentes. Então, aqui vai ficar 8x menos 12 igual a 6x mais 3. Passo para o outro lado, vai ficar 2x igual a 15, x igual a 15 sobre 2, beleza? Então, a solução dessa equação vai ser 15 meios, ok? Perfeito, né, gente? Bora para frente. Ó, essa equação aqui, ela também envolve Vamos lá, gente, continuando. Na quarta equação, a gente vai ter 8 elevado a x mais 6 igual a raiz cúbica de 4 elevado a 2x menos 1. Mesma ideia, sempre trazer para base, beleza? Então, por exemplo, o 8 eu sei que pode ser escrito com potência de 2 e o 4 também. Então, quem é o 8 aqui? Vai ser 2 elevado ao cubo elevado a x mais 6. E aqui vai ficar a raiz cúbica de 2 ao quadrado elevado a 2x menos 1, certo? Vamos lá, aqui vai ficar, ó, 2 elevado a 3x mais 18. E aqui vai ficar a raiz cúbica, né, de 2 elevado a 4x menos 2, certo? E agora eu posso tirar a minha raiz cúbica, né? Porque, por exemplo, a raiz cúbica de x é igual a x elevado a 1/3. Então, aqui vai ficar a mesma coisa. Vai ficar 2 elevado a 3x mais 18 igual a 2 elevado a 4x menos 2, raiz cúbica disso. E a raiz cúbica, quando eu tenho um parêntese, né, e eu tenho um expoente e aqui eu tenho outro expoente, eu posso multiplicar. Aí vamos resolver isso aqui. Vai ficar 2 elevado a 3x mais 18 igual a 2 elevado a 4x menos 2 vezes 1/3. Perfeito. Chegamos à mesma base. Se chegamos à mesma base, podemos igualar os expoentes. Então vai ficar 3x mais 18 igual a 4x menos 2 vezes 1/3. Esse 3 está dividindo, posso passar para o outro lado multiplicando. Aí vai ficar o seguinte, deixa eu trazer para cá. Vai ficar o seguinte, vai ficar 9x mais 54 igual a 4x menos 2. Vai ficar 5x igual a menos 56. X vai ser menos 56 sobre 5. Então, a solução para essa equação, deixa eu ter o zoom aqui. A solução para essa equação vai ser menos 56 sobre 5. Ok? Menos 56 sobre 5. Vamos agora para outro tipo de problema. Certo? Ainda é uma equação exponencial, mas agora a gente vai precisar substituir variável. Veja como é que faz. Aqui a gente vai ter 5 elevado a x mais 25 elevado a x, que a gente pode escrever da seguinte forma: 5 ao quadrado elevado a x igual a 2. Beleza? Vai ficar 5 elevado a x mais 5 elevado a 2x igual a 2. A gente pode substituir a variável, ou seja, dizer que a é igual a 5 elevado a x. Se a é igual a 5 elevado a x, eu posso dizer que a ao quadrado é igual a 5 elevado a 2x. Com isso, eu consigo trazer de uma equação exponencial para uma equação polinomial comum. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 elevado a x vai ser a, 5 elevado a 2x vai ser a ao quadrado igual a 2. Então, vai ficar o seguinte, a ao quadrado mais a menos 2 igual a 0. Resolvendo esse delta, porque isso aqui é uma equação do segundo grau, delta vai ficar, ó, b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 2. Delta aqui vai dar igual a 9. Se delta é igual a 9, a gente pode achar os valores de a. Aí a linha vai ser menos b, que vai ser menos 1, mais a raiz de 9, que é 3. Eu já vou colocar assim, mais ou menos, tá? Então, deixa eu só apagar essa linha aqui.
menos 1 mais ou menos 3 dividido por 2. Aí uma solução vai ser 1, tá? Então o A' vai ser 1 e o A duas linhas vai ser menos 2, certo? A' vai ser igual a 1 e A duas linhas vai ser igual a menos 2. Só que quem é A? A é igual a 3 elevado a x. Então eu vou pegar aqui, ó, 3 elevado a x igual a 1 e 3 elevado a x igual a menos 2. Perceba o seguinte, gente. Não tem um valor que eu coloque aqui em x para o qual o resultado dele dê negativo. Ah, Luiz, se eu elevar a menos 100, mesmo assim não vai ser um número negativo. Luiz, se eu elevar a menos infinito, mesmo assim não vai ser negativo. Quando a gente eleva a menos infinito, a gente vai... Esse valor, né, essa potência, o resultado dessa potenciação, que é a potência, vai tender a zero. Mas mesmo assim não é negativo. Então, para A duas linhas ser igual a menos 2, não tem solução. Então a gente exclui, né? O menos 2 não tem solução. Agora, a gente pode colocar até um x assim, cancelar. Porque não existe valor de x para isso. No entanto, 3 elevado a x igual a 1 existe. Quando x é igual a 0, 3 elevado a 0 é 1. Então, existe apenas uma solução para essa equação e a solução é igual a 0. Então, S, escrever aqui, S é um conjunto unitário, né? E vai ser igual a 0. Beleza? Show? Vamos lá. Vamos para essa última equação. Diz o seguinte: 9 elevado a x menos 28 vezes 3 elevado a x mais 27 igual a 0. O que é que eu irei fazer aqui, tá? Vou, novamente, trazer para a base. Perceba que aqui é 3 elevado a x e aqui é 9 elevado a x. Eu posso trazer para a base 3. Então aqui vai ficar 3 elevado a 2x, certo? Menos 28 vezes 3 elevado a x mais 27 igual a 0. Vou substituir a variável. Então, a é igual a 3 elevado a x e a ao quadrado vai ser 3 elevado a 2x. Então, a gente vai ter aqui o quê? A ao quadrado menos 28 vezes a mais 27 igual a 0. Gente, essa equação é uma equação bastante comum, tá? Inclusive, hora ou outra, vocês pegam uma equação desse tipo. Eu vou ensinar, sem fazer conta, como resolve essa equação. Vê, mas antes, o A aqui vai ser o A coeficiente, tá? Não o A variável. O A coeficiente vai ser A igual a 1, o B vai ser igual a menos 28 e o C vai ser igual a 27. Percebam o seguinte, A mais B mais C é igual a 0. Se A mais B mais C é igual a 0, ou seja, a soma dos coeficientes dá igual a 0, uma solução para essa equação é 1. Perceba, vai ficar 1 menos 28 mais 27, que dá 0. Né? Quando isso acontece, quando eu tenho A mais B mais C igual a 0, ou seja, a soma dos meus coeficientes sendo 0, as soluções dessa equação quadrática, tá? Uma solução é 1 e a outra solução vai ser C sobre A. Então, quem é a solução dessa equação aqui? A solução é igual a 1 e a outra solução vai ser 27 sobre 1. Certo? Então, as soluções dessa equação vai ser 1 e 27. Massa, né? Por quê? Porque a soma dos coeficientes dá 0. Uma outra ideia seria, por exemplo, né? Vocês terem esse tipo de equação aqui, ó. 2x ao quadrado, né? Mais 4x menos 6 igual a 0, por exemplo. Uma solução para isso é 1. Né? Uma solução para essa equação vai ser 1. E a outra vai ser C sobre A. Mas quem é C sobre A? C sobre A vai ser menos 6 dividido por 2.
que dá menos 3, certo? Menos 3. Beleza, gente? Deixa eu só apagar aqui, porque isso aqui não vem ao caso. Aí vamos lá. Eu sei que a solução, eu sei que os valores de A serão 1 e 27. Se os valores de A serão 1 e 27, então eu posso dizer assim que 1 é igual a 3 elevado a x, porque A é igual a 3 elevado a x, ó. Basta vocês olharem aqui, não é? E 27 vai ser igual a 3 elevado a x. Então, para esse caso aqui, x é igual a zero. E para esse outro caso aqui, né, x', né? E o x duas linhas aqui vai ser 3. Porque 3 elevado ao cubo dá 27. Então, essa solução aqui já não é mais unitária. Essa solução aqui vai ser 0 e 3. Ou seja, o x igual a 0 e x igual a 3 soluciona essa equação aqui. Show, gente? Então, S é igual a 0. As soluções 0 e 3, beleza? X pode ser 0 e x pode ser 3. Ambos os números solucionam a equação exponencial. Beleza? Então lembrem, quando vocês tiverem uma equação desse tipo exponencial, vocês substituem a variável, vocês vão chegar na equação do segundo grau. Pronto, pessoal. Antes de introduzir o conceito de função exponencial, eu vou tratar um pouco, vou relembrar com vocês, revisar, né, os conceitos de função afim e função quadrática, certo? Que foram as duas funções anteriores à exponencial. Vê. A função afim, o que é que a gente tinha? A gente tinha para cada ΔX, a gente tinha um ΔY, certo? Para cada ΔX, a gente tinha um ΔY. E esse ΔY sobre ΔX nos dava a nossa taxa de variação, que era o coeficiente angular da função, certo? Então, a gente tinha que ΔY sobre ΔX era igual a, que é esse A aqui, que é o coeficiente angular da função, certo? Da reta, na realidade, coeficiente angular da reta. Quando A for maior do que zero, ou seja, quando o quociente ΔY, ΔX for um número positivo, a gente tem que essa reta é uma reta ascendente, ou seja, uma função estritamente crescente, beleza? Quando a gente tem que o ΔY sobre o ΔX era um número menor do que zero, ou seja, um número negativo, a gente tinha que essa reta era uma reta descendente, certo? Uma função afim, né, uma função polinomial do primeiro grau estritamente decrescente, beleza? Uma função estritamente decrescente. Agora, o conceito inicial mesmo, tá, de função afim é que para cada ΔX você tem um ΔY. E esse ΔY sobre ΔX são valores constantes, beleza? Esse crescimento é um crescimento constante em todo o domínio da função. Na função quadrática, o que é que a gente tinha? Quando o A é maior do que zero, né? A gente tem que uma parábola é côncava para cima, certo? Quando ela é côncava para cima, a gente tinha uma região de decrescimento, certo? Uma região de decrescimento. Chegava em um ponto crítico, que quando A é maior do que zero, a gente tinha um ponto de mínimo, certo? Um ponto crítico de mínimo. E depois ela volta a crescer. Na realidade, ela decresce, chega num ponto crítico e cresce, na realidade. Não é que ela volta a crescer. Porque antes disso ela não crescia, ela só decrescia. Porém, depois do ponto crítico, ela volta a crescer. Então, entenda. Na função afim, você tem crescimentos constantes. A reta só cresce ou só decresce. A função só cresce ou só decresce. Na função quadrática, a gente tem que ela, numa região, ela decresce e em outra ela cresce. Ok? E tem um ponto crítico, certo? Essa é a primeira, é o primeiro tipo, né? A função côncava para cima. Mas também existe a função côncava para baixo, certo? Quando a função é côncava para baixo, você vai ter uma região de crescimento, tá? E depois uma região de decrescimento. A mesma coisa, o que muda vai ser a ordem, tá? Da côncava para cima. Agora a côncava para baixo, ela vai ter também um ponto crítico, mas vai ser um ponto crítico de máximo. Então, quando A é menor do que zero, esse coeficiente aqui, ó,
coeficiente que acompanha o x², quando A for menor do que zero, a gente vai ter uma função que admite máximo no seu ponto crítico, certo? E ela é côncava para baixo, beleza? É uma função simétrica, né? A gente tem um eixo de simetria aqui, a gente vai ter vértice, a gente vai ter leis de formação, né? E por aí vai. A função quadrática, dentre as funções, certo? Possui muito detalhe. A função exponencial, nem tanto, beleza? Que é o que a gente vai ver agora. Aí a função exponencial, ela vai ser do tipo b vezes a elevado a x. Em alguns livros, você só vai ver a elevado a x, certo? Eu costumo botar um b vezes a elevado a x porque a gente já estuda de uma forma mais completa. Para ser função exponencial, o nosso a tem que ser maior do que zero, certo? A base aqui tem que ser maior do que zero e também tem que ser diferente em 1. Já já eu vou explicar por que tem que ser diferente de zero, tem que ser maior do que zero, na realidade, número positivo, e tem que ser diferente em 1, beleza? Vê, a função exponencial, ou ela é crescente ou ela é decrescente, certo? Nesse caso aqui, é uma função crescente, ó, certo? E nesse caso aqui é uma função decrescente, beleza? Perceba uma coisa. O local onde essa função toca o eixo y é o b, ou seja, o fator que multiplica aqui, ó, o a elevado a x, beleza? E aqui também, tanto na função estritamente crescente, quanto na função estritamente decrescente, beleza? A função exponencial, ela também é estritamente. Ou ela só cresce, ou ela só decresce, beleza? Vocês vão perceber também que quando vocês estiverem vendo os gráficos, como por exemplo, né, nesse gráfico aqui, ó, ela vai chegar muito próximo do eixo X, mas não vai tocar. Aí você pode dizer assim, pô, Luiz, mais na frente ela toca. Não, não toca. Se você colocar em algum software e buscar a região de toque, não existe, tá? É como se ela fosse tocar no infinito. Quando isso acontece, isso pode acontecer tanto no eixo X quanto no eixo Y, a gente vai chamar a gente vai chamar esse eixo, né, essa reta, de assíntota, certo? Eu vou escrever aqui. Vai ser uma assíntota, certo? Nesse caso aqui, como essa assíntota, como essa curva, ela não vai tocar o eixo X, né, aparentemente ela vai tocar só no infinito, então a gente vai dizer que é uma assíntota horizontal, certo? Existirão também alguns casos de assíntota vertical, beleza? Aí aqui, né? Gente, vê só, a função exponencial, na realidade, antes de falar sobre a função exponencial, o que ela quer dizer, né, a gente pode mostrar quando vai ser uma função estritamente crescente e quando vai ser uma função estritamente decrescente. Vê, quando a gente tiver um a maior do que 1, por exemplo, se eu tiver assim uma função f de x igual a 200 vezes 2 elevado a x. Quando eu tiver isso, eu vou ter uma função estritamente crescente. Por quê? Porque a base aqui será um número maior do que 1, certo? Ou seja, o meu A é maior do que 1. Quando eu tiver um A maior do que 0 e menor do que 1, exemplo, f de x igual a 200 vezes 1 meio elevado a x. Percebe que a base, nesse caso aqui, ó, a base vai ser um número menor do que 1 e maior do que 0. Um número fracionário aí, né? Um número decimal, né? Quando isso acontecer, essa função ela vai ser decrescente, certo? Então, quando A é maior do que 1, a gente tem uma função crescente. Quando A é menor do que 1, a gente tem uma função decrescente. Perfeito, gente? Então, vamos lá. Exemplos, né? Crescimento bacteriano, né? Uma população de bactérias. Espalhamento de um vírus. Juros compostos, né? Tempo de meia-vida. São exemplos de crescimentos exponenciais, ou seja, crescimentos em alta velocidade, tá?
crescimentos em alta velocidade. Por quê? Perceba, na função afim crescente, por exemplo, você tem que ela cresce. Ela é estritamente crescente também. Só que na função exponencial já está dizendo, né? Ganho exponencial ou decrescimento exponencial. Ou seja, ela começa assim, ó, e ela cresce de uma velocidade muito rápida. E ela também decresce de uma velocidade muito rápida. Na função afim, ela decresce ou cresce em taxas constantes. Na função exponencial, ela cresce e decresce cada vez mais rápido. À medida que a gente aumenta o x, explode o y. À medida que a gente aumenta o x, explode o y. Beleza? Aí vamos lá, juros compostos, né? É bom quando ganha e ruim quando perde, não é isso? Tempo de meia-vida, né? À medida que se passa um ΔT, você diminui a massa ou a concentração pela metade. Beleza? Aí eu dei aqui alguns exemplos de progressão, alguns exemplos de função exponencial que a gente pode aplicar, por exemplo, na progressão geométrica. Tá? Agora, qual é a diferença? Né? A função exponencial, a gente diz, né, que ela vai, né, dos reais diferentes de zero, diferentes de um também, né? Reais positivos, tá? Positivos, diferentes de zero, enfim. Não é? E vai nos reais, beleza? Porém, a progressão geométrica, o n dela é os naturais. Então aqui a gente poderia dizer que esse AN aqui, ó, ele vai dos naturais, tá? Dos naturais nos reais. Beleza? Então há uma diferença, ok? Então, mas de qualquer forma a gente pode exprimir, né, a progressão geométrica através de uma função exponencial. O juros composto é a mesma coisa, tá, gente? O juros composto é a mesma coisa. Então, são formas da gente pensar que nos ajuda muito. Né? A gente não precisa pensar que progressão geométrica, juros compostos, exponencial são três coisas distintas, são três assuntos distintos. Na realidade, não. A gente pode pensar, né, que os três se completam, né? E você sabendo um, muito provavelmente ele vai ajudar você nos outros, beleza? Por exemplo, você vai perceber que com a aula que eu vou dar mais na frente, né, de função exponencial, né, você vai conseguir resolver algumas questões de juros compostos, beleza? Vamos lá, eu só vou explicar agora porque se você, por exemplo, ó, f de x igual a 100 vezes menos 2 elevado a x. Isso aqui, gente, não forma uma função. Vocês podem colocar no software e vocês vão perceber que vai sair uma coisa bem conturbada, né? Um negócio bem louco, beleza? Mas isso aqui, ó, forma uma função, ó. Vou colocar aqui uma g de x igual a 100 vezes menos 2, né? Deixa eu fazer assim, ó. Menos 2 elevado a x vezes 100, por exemplo. Ou então assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ou então a função assim, ó. Menos 2 elevado a x. Isso aqui é função. Isso aqui não é função exponencial. Não é função. E aqui é função exponencial. Nesse caso, o negativo, ele também, nesse caso, no primeiro caso, né? O negativo, ele também está sendo elevado ao expoente x. No segundo caso, o expoente, ele não está sendo elevado a x, beleza? Então, eu poderia, por exemplo, escrever essa g de x da seguinte forma. G de x igual a menos 1 vezes 2 elevado a x. Então, a base, ela não é um número negativo. Beleza? A base não é um número negativo. Nesse caso aqui, a base é um número negativo. Por isso que não é função. Nesse caso, o que é um número nesse caso aqui, o que é um número negativo é o b. Certo? Então, se b é um número negativo, então pode existir uma função. OK? A função exponencial também, ela precisa ser diferente de 1. Mas por quê? Se eu pegar um h de x igual a 500 vezes 1 elevado a x, para qualquer valor de x, h de x é zero. Então, não forma uma função exponencial. Se a gente fosse esboçar o gráfico disso aqui, seria uma reta horizontal. Né? Seria uma reta horizontal, assim. Ó.
500 aqui, e aqui passaria uma reta horizontal, certo? Então não forma uma função exponencial. Para negativo, se você for testar, você vai observar que vai gerar coisas aleatórias, tá? Vai gerar números aleatórios, né? E se for o número 1, a gente vai ter uma reta horizontal. Então, por isso que para uma função exponencial, função exponencial, do tipo f de x igual a b vezes a elevado a x, a precisa ser maior do que zero, ser um número positivo, e a precisa ser diferente de 1. Certo, gente? Então, esses são os conceitos iniciais de função exponencial que ajudarão vocês no Enem. Beleza? Bora dar. Vamos lá, gente. Vamos resolver algumas questões aqui de funções exponenciais. Essa questão é da FARMERP 2025. Diz o seguinte: um elemento radioativo decai de modo que a quantidade restante f de t do elemento após t segundos é dada por f de t igual a 60 vezes 2 elevado a menos 0,02t. Sendo assim, a diferença entre a quantidade restante desses elementos radioativos após 50 segundos e 150 segundos na unidade medida de f de t será igual a. Vamos lá. Quando ele fala diferença, ele vai falar sobre subtração. Subtração, certo? Então vamos lá. E ele quer saber a subtração após 50 e 150. Então a ordem deve ser levada em consideração. Até porque a subtração não é comutativa. Lembra disso? Então a ordem importa. Vou escrever aqui a nossa função, que vai ser f de t igual a 60 vezes 2 menos 0,02t. Beleza? E vou pôr agora o f de 50, né? Que é a primeira coisa que a gente quer saber. Então vai ficar f de 50, 60 vezes 2 menos 0,02. E no lugar de t a gente bota 50. F de 50 será igual a 60 vezes 2 elevado a menos 1. Porque menos 0,02 vezes 50 é menos 1. 60 vezes 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1 é 1 meio. Então 60 vezes 2 elevado a menos 1 vai dar 30. Beleza? E vamos agora para o f de 150. F de 150 vai ser igual a 60 vezes 2 menos 0,02 vezes 150. Então, meu f de 150 vai ser 60 vezes 2 menos 3. 0,02 vezes 150 dá 3, né? Com o negativo na frente, fica menos 3. Então, aqui vai ficar 60 vezes 1 oitavo. Vê, 60 vezes 1 meio é 15. 60 vezes 1 quarto Não, 60 vezes 1 meio é 30. 60 vezes 1 quarto é 15. 60 vezes 1 oitavo é 7,5, né? Então aqui vai ficar 7,5. Como ele quer saber, né, a diferença, né? Então ele quer saber a subtração. Então, calculando um delta aqui, o delta vai ficar 30 menos 7,5, que vai dar 22,5. Beleza? Então fica aqui, ficamos com a resposta letra A. Show? Vamos para a próxima. Essa questão do Enem é uma questão bem trivial, né? Que basta ter só um pouquinho de conhecimento, não é que você resolve rapidamente. Diz o seguinte: o sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de 1.800, tá? Propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T em anos é S de T igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Vamos lá. Quando ele fala que a função é S de t igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a t, o que é que está acontecendo aqui? Que é bastante interessante.
Se vocês lembrarem, né, da forma de juros composto, o que é que a gente vai ter? A gente tem que montante é igual a capital inicial vezes um mais i elevado a t, certo? Capital inicial aqui vai ser o meu valor inicial, tá? A gente pode, inclusive, lembrar daquele f de x igual a b vezes a elevado a x, com o b sendo o valor inicial, ok? Então, o capital inicial aqui está associado a 1.800. Esse i aqui está associado ao meu acréscimo, né? Então, esse i vai ser quem? Né? Esse i vai ser 0,03, perfeito? 0,03. Ou seja, ou seja, 3%. Então, a cada ano vai ter um aumento de 3%. Então, por exemplo, no primeiro ano vai ser 1.800, depois acrescenta 3%, aí vai ter um valor X aqui, e depois acrescenta 3% no valor X, né? São aumentos sucessivos, né? Aí aqui vai dar um valor Y, certo? No entanto, sem fazer conta, né? Sem fazer conta, percebe? Vai ser, a gente tem 1.800, aumenta mais 3%, tem um valor. Depois aumenta mais 3%, a gente vai ter outro valor. Olha para as alternativas. Qual seria a única possibilidade para a gente responder? Vê, 3.700 é mais do que o dobro, né? O dobro de 1.800 é 3.600, né? Então, dois aumentos sucessivos de 3% nunca que vai dar o dobro, certo? Então, se a gente olha para a letra D para cima, todas é mais do que o dobro. Então, só sobraria para a gente a letra E como resposta. Beleza? Mas caso vocês precisem fazer a conta, né, vocês colocariam assim, ó, S de 2 vai ser igual a 1.800 vezes 1,03 elevado ao quadrado. Isso vai nos dar 1909,62, ok? Mas não precisa fazer essa conta, porque a questão, quem criou a questão não quer que você faça essa conta, beleza? Ele quer que, na realidade, o aluno mais despreparado vai fazer a conta e vai perder tempo, certo? Lembrando que não é nem tempo, é nota. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa fazer essa conta, beleza? Porque as alternativas entregam a resposta. Show? Vamos lá. Essa questão aqui eu coloquei porque vai nos provocar a estudar uma coisa que eu vou chamar bug do tempo, né? Que é a nossa última etapa de função exponencial, beleza? Mas ela não precisa de você levar em consideração o bug do tempo, ok? A questão é o seguinte: o governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana. Inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população, né? P de T igual a 40 vezes 2 elevado a 3T, em que T é o tempo em hora e P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população será. Vamos lá. Ele fala, ó, vou dar um zoom aqui, ele fala que esse T é um tempo em hora. Tempo em hora. Então, quando eu digo que T é igual a 20 minutos, eu não posso dizer que T é 20. Por quê? Porque o tempo está em hora. Então, eu preciso transformar 20 minutos para hora, né? Perceba, 20 minutos é um terço de hora. Então, meu T vai ser igual ao quê? A um terço de hora. Então, na fórmula, eu posso dizer o seguinte: P de T, né? Não P de 20, né? A gente pode fazer P de um terço, que é em hora. Então, vai ficar P de um terço igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes um terço. Podemos mandar esse se lascar com esse.
Aí a gente vai ter P de 1/3 igual a 40 vezes 2, certo? O que dá 80, né? 80.000 bactérias, né? Na realidade, será isso, 80.000. 80.000. Quando a gente tem uma função desse tipo aqui, ó, P de t igual a 40 vezes 2 elevado a 3t, esse 40 é o meu valor inicial. Valor inicial. Ou seja, meu P de 0 vai ser igual a 40. Após 30 minutos, eu vou ter meu P de 1/3. E meu P de 1/3 é 80. Então, daqui para cá, duplicou. Duplicou. Beleza? Se duplicou, a resposta correta seria a letra D. Quem é desenrolado mesmo em função exponencial nem precisava fazer a conta, certo? Por quê? 3t quer dizer o seguinte, quer dizer que que em uma hora, que em um período, duplica 3 vezes, né? Então quer dizer que em 20 minutos, que é um terço de período, vai duplicar uma vez só, beleza? Então resolvi a questão sem precisar fazer a conta, beleza? Isso é o que a gente vai aprender numa coisa que eu chamo de bug do tempo, ok? Vamos lá, questão do Enem 2024. Fala o seguinte: uma caneca com água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura T em graus Celsius da caneca em função do tempo Tzinho em minuto pode ser modelada pela função Tzão de Tzinho é igual a mais 80 B elevado a T, representada no gráfico a seguir. Os valores das constantes A e B são. Olha para o gráfico. Aqui o que aconteceu nesse ano? Tem dois pontos aqui que são mais fáceis de visualização, né? Tem um ponto 0, Tzinho igual a 0 e Tzão igual a 100. O outro tem o ponto 20 e 40, né? O que muita gente pensou, né, nesse ano? Por estar aqui, o y, né, ou o t, seria 0. Mas aqui nesse gráfico, há uma diferença, né? Ele não começa do 0, né? No eixo y, no caso. Ele começa do 40. Beleza? Então foram coisas que esqueceram de levar em consideração. Na realidade, não é que esqueceram, é que não viram, que não perceberam, tá? Aí vamos lá. Vou escrever aqui a função do lado aqui. Eu tenho Tzão de Tzinho, vai ser igual a deixa eu ver aqui, A mais 80 vezes B elevado a T. Aí vamos lá. A gente começa sempre pelo zero, né? Zero aqui vai ficar A mais 80 vezes B elevado a zero. Aqui, o meu T de zero vai ser 100, né? Porque quando Tzinho é zero, Tzão é 100. E aqui vai ficar A mais 80 vezes B elevado a zero. B elevado a zero é 1, né? Então aqui vai ficar A mais 80. Logo a gente chega aqui, A vai ser igual a 20. Beleza? E agora vamos pegar o nosso segundo ponto. Quem é o nosso segundo ponto? É quando o Tzinho é 20 e o Tzão é 40. Né? Então a gente vai escrever aqui novamente, Tzão de Tzinho é igual a mais 80 vezes B elevado a T. O A a gente já descobriu que é 20. Não é? Então vai ficar Tzão de Tzinho igual a 20 mais 80 vezes B elevado a T. Quando o Tzinho for 20, o Tzão é 40. Então aqui vai ficar 40 igual a 20 mais 80 vezes B elevado a 20. Passa subtraindo, vai ficar 20 igual a 80 vezes B elevado a 20. Passa dividindo, né? Vai ficar 20 dividido por 80 fica 1/4, tá? Aí vai ficar 1/4 igual a B elevado a 20. Eita. 1/4 vezes B elevado a 20. Perceba o seguinte, 1/4 é 1/2 elevado ao quadrado, certo? Igual a B elevado a 20.
O que é que vai acontecer? Deixa eu trazer para cá. B, eu posso passar B como raiz de índice 20 de 1 meio elevado ao quadrado. Assim, ó. Raiz de 20, né, de 1 meio elevado ao quadrado. Que isso aqui vai ser igual a 1 meio elevado a 2 sobre 20. Que é igual a 1 meio é 0,5, né? 0,5 elevado a 1 décimo. Beleza? Então, o meu A vai ser igual a 20 e o meu B vai ser 0,5 elevado a 1 décimo. Show, gente? Então aqui a gente marcaria qual letra? A igual a 20 e B igual a 0,5 elevado a 1 décimo. Beleza? É uma questão que tem suas dificuldades, mas não é uma das questões mais difíceis de função exponencial do Enem. Beleza? Vamos lá, vamos para outra. Diz o seguinte, né? O crescimento de uma população de micro-organismos é descrito pela expressão K de T igual a 81 vezes 3 elevado a 1 terço de T mais 2, em que K de T indica a quantidade de micro-organismos em um meio de cultura em função do tempo tzinho. O gráfico representa a evolução de K em relação ao tempo tzinho. Com base nos dados, o valor de M é... Vamos lá. Ele te dá a função e te dá o gráfico. Deixa eu só escrever aqui do lado do gráfico a função. K de T igual a 81 vezes 3 elevado a 1 terço de T mais 2. Beleza? Do lado do gráfico aqui, ó. Quando o x é m, ou seja, quando o tzinho é m na realidade, né? O nosso k vai ser 6.563. Então, no lugar de k de t, eu vou colocar 6.563. E aqui vai ficar 81 vezes 3 elevado a 1 terço de t mais 2. Aí fica, posso passar para o outro lado? Na realidade, no lugar de t, eu já vou colocar m, né? Porque eu quero descobrir aqui, ó. Então aqui vai ficar vezes m mais 2. Aí vai ficar 6.561 igual a 81 vezes 3 elevado a m sobre 3. Posso passar 81 dividindo, aí vai ficar 6.561 dividido por 81. Isso aqui vai ficar igual a 3 elevado a m dividido por 3. Se dividir 6.561 por 81, aqui vai dar 8, né? 8 vezes 81 dá 648, né? 648. Desce 8 aqui e desce 1. Aí aqui é 1, certo? A raiz de 6.561 é o próprio 81. Então aqui vai ficar 81 vezes 3, quer dizer, igual a 3 elevado a m dividido por 3. É aqui que a gente utiliza os conhecimentos de equações exponenciais, né? 81 é 3 a quarta, né? 3 elevado a quarta. E aqui vai ficar 3 elevado a m dividido por 3. Se a gente tem as mesmas bases, podemos igualar os expoentes. Então aqui vai ficar m dividido por 3 igual a 4. M igual a 12. Beleza? Então chegamos como resposta a letra D. Pronto, gente. Essas são as questões que não utilizam bug do tempo, que não utilizam logaritmo, que são questões típicas de função exponencial. Questões típicas de funções exponenciais não precisa, que não precisa de logaritmo nem bug do tempo, são desses tipos, né? São dessas formas, né? Ou seja, no geral, são fáceis. Quando for utilizar logaritmo, quando for utilizar também alguma, é, alguma forma de modelagem, né, que você precisa criar a função, também complica mais um pouco, beleza? Mas inicialmente é isso, beleza? Perceba que a função exponencial ela tem menos detalhes do que a função quadrática, por exemplo, tá? Então a função afim ela tem menos detalhes do que a função quadrática.
A exponencial tem mais detalhes do que a função afim, porém menos detalhes do que a função quadrática. Beleza? É isso. Bora dar. Vamos lá, doutores. Esse é o último tópico de funções exponenciais. O tópico que eu batizei de bug do tempo. Mas por que bug do tempo? Tá? Porque há uma confusão com relação a base e expoente, né? Quando se considera essas características que eu vou colocar aqui, que eu vou mencionar uma por uma. Obviamente, né, que existem infinitos exemplos que a gente pode dar de bug do tempo. No entanto, eu coloquei aqui os principais e depois eu vou fazer uma conclusão com vocês que vai ajudar vocês a resolverem qualquer tipo de problema disso. Beleza? Então, eu coloco logo uma observação aqui, né? Considere o tempo dado em horas, certo? Aí na letra A diz o seguinte: uma população de bactérias que dobra a cada hora, certo? Se a população de bactérias dobra a cada hora, então aqui a gente vai escrever dessa seguinte forma: quantidade final será igual à quantidade inicial. Se dobra, então aqui a gente vai colocar duas vezes, porque dobra, a cada hora. Aí eu vou dizer assim, ó, 1 vezes t, ok? Isto é, né? A gente pode dizer que a quantidade final vai ser igual à quantidade inicial vezes 2 elevado a t. Show? Aí vamos lá. Uma população de bactérias triplica a cada hora. Então a gente vai dizer que quantidade final é igual à quantidade inicial vezes. Triplica, né, a cada hora, então vai ficar 3 vezes 1 vezes t, que é que a gente pode dizer, né, que a quantidade final será igual à quantidade inicial vezes 3 elevado a t. Ok? Uma população de bactérias quadruplica a cada hora. Então a gente pode dizer assim, quantidade final é igual à quantidade inicial vezes 4, né, quadruplica, a cada hora, né? 1 vezes t, podemos dizer que a quantidade final é igual à quantidade inicial vezes 4 elevado a t, certo? Uma população de bactérias cai a metade a cada hora, né? Então a gente pode dizer que a quantidade final é igual à quantidade inicial vezes cai a metade, né? Então fica 1 meio elevado a t. Né? A gente pode dizer o seguinte, ó, a gente pode dizer que a quantidade final é igual à quantidade inicial vezes 2 elevado a menos 1, porque 1 meio é 2 elevado a menos 1, elevado a t. Aí isso nos dá que a quantidade inicial vezes 2 elevado a menos t. Então, quando vocês verem o menos t assim, não estranhem, beleza? Uma população de bactérias cai a terça parte a cada hora. Então, a gente pode dizer que a quantidade final é igual à quantidade inicial vezes um terço, né? Que é a terça parte, elevado a t, não é? Que isso, se somente se, né, a quantidade final é igual à quantidade inicial vezes 3 elevado a menos 1 elevado a t, que vai nos dar quantidade final é igual à quantidade inicial vezes 3 elevado a menos t. Show? Aí vamos lá. Uma população de bactérias cai a quarta parte a cada hora, né? Então, quantidade final vai ser igual à quantidade inicial vezes 1 quarto elevado a t, né? Igual à quantidade final, igual à quantidade inicial, vezes 4 elevado a menos t. Show? Até aqui não tem nenhum tipo de problema, né? Não tem nenhum tipo de problema com relação a isso aqui. Agora, quando a gente passa para isso, por exemplo, uma população de bactérias dobra a cada meia hora. Se eu fosse colocar para vocês qual a lei de formação que rege isso aqui, e eu colocasse assim, ó, quantidade final igual a quantidade inicial vezes dobra, né? Se dobra, aqui vai ser 2 na base, e aqui vai ser 2t, e a alternativa B seria quantidade final igual a quantidade inicial vezes 2 elevado a t sobre 2, né? Qual você marcaria? Letra A ou letra B? Tenho certeza que a maioria marcaria a letra B, né? Porque relaciona meia hora, né?
relaciona meia hora com t sobre 2. E na realidade não. E eu vou explicar o porquê. Vê, gente, se você pensar, né, a gente está dizendo que o tempo, né, eu considero o tempo dado em horas. Então, se dobra, vamos lá, dobra a cada meia hora. Eu vou desenhar aqui um segmento de reta, que, digamos que esse segmento de reta ele equivale a 1 hora, certo? Se dobra a cada meia hora, então se você perceber, não é, em 1 hora haverá 2 ciclos, tá? Então haverá 2 ciclos, beleza? Se eu dissesse assim, dobra a cada 15 minutos, por exemplo, que vai ter também essa situação, né? Dobra a cada 15 minutos, né? O que é que eu vou fazer? Se o t, né, que é a variável independente da minha função, ela for dada em horas, então eu vou lá e desenho aqui, ó, 1 hora, tá? Um segmento aqui que representa 1 hora. Se é a cada 15 minutos, então quantos ciclos vão haver? Né? Vão haver quatro, quatro ciclos, beleza? Então haverá 4 ciclos. Então, o que isso em tese quer dizer, né? Quer dizer que aqui, ó, esse t aqui é como se fosse o número de ciclos, né? Então aqui vai ter, na realidade, quando fala assim, dobra a cada meia hora, a gente vai colocar QF igual a Q0 vezes 2, né, que é dobra. Aqui dobra. E esse 2 aqui seria o nosso número de ciclos. Deixa eu puxar mais para baixo. Seria o nosso número de ciclos, certo? Então, se dobra a cada meia hora, então em 1 hora, que é o que minha variável independente está inserida, vai ter 2 ciclos. Então, será vezes 2, beleza? Ó, uma população de bactérias dobra a cada 2 horas. Vê que interessante. Dobra a cada 2 horas. Então, vou colocar aqui, né? Dobra a cada 2 horas. Então, aqui eu vou desenhar um segmento que vai nos dar 1 hora, certo? E se dobra a cada 1 hora, então, quando eu for desenhar aqui meu ciclo, ele vai terminar aqui embaixo, tá? Então, quer dizer que em 1 hora vai haver meio ciclo. Vai haver um meio de ciclo. Tá? Tenho certeza que vocês nunca aprenderam assim, né? Mas vai ser um meio de ciclo. Então, por haver um meio de ciclo, aqui ficaria QF igual a Q0. Aqui, isso aqui tá errado, tá, gente? QF igual a Q0 vezes 2 elevado a T sobre 2. Beleza? Porque é meio ciclo. Aí falar aqui, uma população de bactérias triplica a cada 15 minutos, né? Triplica a cada 15 minutos. Lembrar, 15 minutos em 1 hora vão ser 4 ciclos, né? 4 ciclos. Se são 4 ciclos e aqui triplica, então a gente vai fazer o seguinte: QF é igual a Q0, né? Vezes triplica 3, 15 minutos, 4 ciclos, 4T. Beleza? Fica bem fácil assim, né? Uma população de bactérias triplica a cada 4 horas. Então quer dizer que em 1 hora vai ser um quarto de ciclo. Então aqui vai ficar QF
igual a Q0 vezes 3 elevado a T sobre 4, porque é um quarto de ciclo, beleza? Uma população de bactérias diminui a metade a cada 5 horas. Então, vamos lá. QF é igual a Q0, diminui a metade, 1 meio, tá? A cada 5 horas. Então, quer dizer que em uma hora, completou, né, 1/5 de ciclo, beleza? Então, aqui vai ficar, né, T sobre 5. Muita gente, quando vê isso, já vai marcando logo na alternativa QF igual a Q0 vezes 1 meio elevado a 5T. Porque relaciona esse 5 com 5 horas. Isso está errado. Beleza? É T sobre 5. Outra forma de você escrever isso aqui é da seguinte maneira, né? QF é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5. Representa a mesma coisa. Show? Representa a mesma coisa. Ó, vê o último exemplo. Ó. Uma população de bactérias cai a quinta parte a cada 10 minutos. Né? Então quer dizer que em uma hora ele faz 6 ciclos, né? Porque não são 60 minutos. E cai a quinta parte a cada 10 minutos. Então aqui vai ficar QF igual a Q0 vezes 1 quinto, quinta parte, a cada 10 minutos. Então aqui vai ficar 6T. Show? Então é isso, gente. O que a gente pode concluir a partir desses exemplos que eu dei? Não é? A gente pode concluir o seguinte. A gente pode escrever assim, ó, QF é igual a Q0 vezes lambda, que é meu fator multiplicativo, ou seja, se dobra, triplica, cai a metade, cai a terça parte, cai a quarta parte. Esse vai ser o lambda, vai ser responsável por isso. E aqui em cima, eu vou chamar de C vezes T. Na realidade, eu posso fazer até assim, ó. Eu posso dizer que aqui vai ser um X sobre Tzinho. Posso escrever dessa forma. Tá? Ou ciclos vezes Xzinho. Por quê? Se T, por exemplo, a cada meia hora, por exemplo, a cada meia hora, o que é que eu posso fazer? A cada meia hora, esse meu Tzinho vai ser o seguinte, né? Vai ser um meio. Aí aqui eu vou escrever da seguinte forma, ó, QF é igual a Q0 vezes lambda, e aqui fica X dividido por um meio, tá? Aí isso aqui vai me dar QF igual a Q0 vezes lambda elevado a 2x. Show? Se for a cada 2 horas, né? A cada 2 horas. A cada 2 horas. Né? Então, meu T é igual a 2. Então, aqui, ó, no lugar de T, eu vou botar 2. Então, vai ficar QF é igual a Q0 vezes lambda e aqui x dividido por 2. Certo? Aí, QF vai ficar igual a Q0 lambda x dividido por 2. Ok, gente? O que pode acontecer, tirando esses exemplos que eu dei, é o seguinte: aumenta 10% a cada 2 horas, por exemplo. Aumenta 10% a cada 2 horas, tá? Com porcentagem. É bem tranquilo, porque aí você vai ter aqui QF igual a Q0 vezes 1 mais I elevado a T, no qual esse I aqui vai ser meu acréscimo ou decréscimo. Nesse caso aqui é acréscimo, é 10%. Então vai ficar assim, ó, QF igual a Q0 vezes 1 mais 10%, 0,1 elevado a T, que é 2 horas. Se é a cada 2 horas, então eu vou dividir por 2. Então aqui vai ficar T sobre 2. Então fica QF igual a Q0 vezes 1,1 elevado a T sobre 2. Beleza? Ó, diminui 25% a cada 15 minutos.
tá? Diminui 25% a cada 15 minutos. 15 minutos, né? 1 hora vai ter 4 ciclos, né? Então vai ficar, ó, QF igual a Q0 vezes 1 menos 25%, 0,25. E aqui vai ficar 4T. Então, QF fica igual a Q0 vezes 1 menos 0,25, 0,75 elevado a 4T. Show? Então, gente, não tem segredo. Não tem segredo. Compreendeu isso aqui, qualquer questão de função exponencial, né? Agora, claro, quando a gente for para logaritmo, a gente vai ter outros tipos de funções exponenciais com logaritmo, né? Então, o logaritmo vai completar as questões de função exponencial. Mas aqui, né, função exponencial basicamente é isso que eu mostrei aqui para vocês. Beleza? Valeu!